Oi, gente, nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês a lixar o nosso isopor corretamente, sovar principalmente corretamente a massa, esticar essa massa no amido e aí então a gente cobrir esse bolo para que ele fique bem lisinho. Vamos lá então? Vamos preparar o nosso isopor. Então, gente, aqui eu tenho um isopor que ele tem 12 de altura com 20 de diâmetro, tá? Vou forrar esse bolo aqui para vocês verem, tá bom? Vamos lá então? Aqui eu vou utilizar uma lixa 120, ó. Eu gosto dessa lixa, ela lixa bem rápido, pode ser a 180 também, se eu não estou enganada, uma um pouquinho mais fina que essa. Mas eu gosto dessa daqui 120 em específico. Então eu vou começar a lixar, primeiramente eu começo a lixar a quina. Hoje em dia os bolos eles estão muito menos lixados nas quinas, tá? É só uma leve lixadinha, que eles estão mais reto do que antigamente. Antigamente se boleava bem aqui a curvinha, agora não mais. Então assim, ó, eu vou dar uma leve lixadinha aqui, ó. Ó. Muito pouca coisa. Ó. Opa. Deu, tá? É somente, pessoal, para não rasgar a massa. É uma leve lixadinha somente para não rasgar a massa. E aí, geralmente, eu começo a lixar onde está a minha emenda do meu isopor, tá? Lembrando que esse isopor, gente, é um isopor de boa qualidade, que esses gruminhos dele são bem juntinhos, não é aquele grumo muito solto, muito espaçado, sabe? É um isopor já de boa qualidade. Então, eu começo a lixar de cima para baixo, depois de baixo para cima. E assim eu vou fazendo a volta no meu isopor, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Ó. Essa lixa, ela lixa tão bem que às vezes não precisa ir e voltar, tá? Ó. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Ó. Aqui eu cheguei no meu final aqui, ó, que é onde está a minha emenda, tá, ó. Então eu já sei que eu cheguei na minha volta, ó. Aqui em cima eu costumo dar uma lixadinha de leve assim também para dentro, ó. Porque o centro geralmente eu tiro, lembra que a gente tira o centro quando a gente não vai sobrepor outro bolo? Então geralmente eu dou uma lixadinha só ao redor aqui, ó. Ó. Eu posso puxar assim para dentro, ó. Ó. Dá uma leve lixadinha assim pra dentro, ó. Vai fazendo a voltinha do isopor. Ó. E assim a gente já lixou aqui o nosso isopor, ó. Ele ficou bem mais lisinho. Aí vocês tiram bem as impurezinhas aqui do isopor, ó. Para daí então vocês irem sovar a massa de vocês e cobrir esse bolo. Vou dar mais uma lixadinha aqui no cantinho do meu. Deu. Perfeito, gente, ó. Ficou ótimo aqui, ó. Só dei uma leve quinada, tá vendo, ó? Aqui no meu isopor, ó. Mas já tá prontinho para utilizar. Vocês podem deixar já tudo lixadinho, depois só passar para a parte da forração do bolo, tá bom? Gente, agora então a gente vai sovar a nossa massa, esticar na nossa bancada para a gente forrar o nosso bolo. Então aqui, ó, aqui eu tô com 1,5 kg mais ou menos da massa da Ink Whey, tá? Que eu gosto bastante. Eu coloquei só um pouquinho, uma sujeirinha, eu digo que é uma sujeirinha, dessa tinta que é a 360, que é amarelo ocre, tá? A tinta óleo amarelo ocre, tá? Então eu tô utilizando essa tinta aqui, amarelo ocre, eu botei muito pouca coisa para ficar só um cremezinho aqui na minha massa branca, tá, gente? Na massa totalmente branca, eu botei só um tiquinho da tinta óleo, tá? Assim, quando vocês fizerem um rosa bem clarinho, bem pastelzinho, vocês vão estar sempre usando muito pouco na massa branca. Então aqui a gente tem 1,5 kg mais ou menos da Ink Whey, onde eu já misturei, e agora eu vou ensinar a maneira certa de sovar a massa para vocês, que seria a gente apertar essa massa.
Quando eu falo apertar essa massa, gente, não é sovar pão. Sovar pão a gente sova para frente assim, ó. A gente faz esse movimento de sovar para frente. E não é isso que eu quero. Eu não quero essa massa para frente assim, ó. Dessa forma vai criar muito mais bolhas. Então vocês têm que sovar ela como se estivesse amassando alguma coisa. É só dessa forma assim, ó. Lógico que enquanto vocês estiverem misturando a tinta, vocês podem sovar da maneira que quiser, enquanto vocês estiverem misturando a tinta. Pode sovar da maneira que quiser. Mas a partir do momento que vocês atingiram a cor que vocês querem, aí vocês começam a sovar dessa maneira aqui, ó. É só colocar o peso assim, ó. Tá? Eu digo sempre para as alunas, se vocês tiverem uma bancada muito alta, ou se vocês forem mais baixinha, pode colocar um banquinho para vocês conseguirem botar força em cima da massa e não prejudicar tanta coluna, porque daí vocês vão ficar mais alto e vão colocar força em cima da massa. Eu aqui até estou com uma bancada boa, que está baixinha, então eu consigo estar colocando, ó, força em cima da massa assim, ó. E quanto mais a gente sova, mais macia ela vai ficando, né? Sempre falando também que não é legal a gente forrar bolo com ar-condicionado ligado, principalmente para quem está começando, com ventilador ligado, principalmente para quem está começando, porque acaba que você sovando e vai pegando aquele vento e a massa vai secando, né? Nunca sovar a massa com amido. O amido é só para espalhar na bancada, porque se vocês começar a botar amido, vai ressecando cada vez mais a massa. Essa massa eu sovo ela somente mesmo com a tinta, tá? E nada mais. Estou sovando ela aqui, ó, mas a minha bancada tá limpinha, não estou colocando amido na minha massa, tá? A partir do momento que eu sovei essa massa, que ela já está bem sovada, eu começo a fazer um círculo já na minha mão dessa massa. Ó, eu começo a fazer esse movimento em círculo, ó. Eu pego daqui, viro para cá, pego daqui, viro para cá, pego daqui, viro para dentro, ó, como se fosse para dentro assim, ó, tá, ó. E aí eu começo a montar um círculo na minha mão, isso vai me facilitar. É como se estivesse fazendo um círculo de uma pizza, né? Então, ó, aqui, ó. Aqui eu tô fazendo o meu círculo, ó. Tá vendo, ó? Eu tô fazendo um círculo, ó. Isso vai me ajudar para esticar a massa, tá, ó. Fiz o meu círculo na minha mão, eu vou colocar ela na bancada, vou dar essa amassadinha, tá? Só cuida para não grudar muito aqui na bancada, ó. Que a massa do biscuit é assim, né, gente? Botou na bancada, solta, botou na bancada, solta, botou na bancada, solta. Se você ficar só sovando ou mexendo, ela vai grudar, não tem jeito. Isso é para tudo. Então, ó, aqui, ó. Fiz o meu círculo tá pronto, tá? Essa parte que tá mais lisinha é a parte onde eu vou botar o meu rolo e esticar a massa. Aqui eu tenho o meu amido no meu potinho, tá? Vocês podem estar utilizando, aqui eu uso um pincel mesmo que eu tinha velho, mas vocês podem estar utilizando aquelas buchinhas com perflex, né? Acho que é perflex que chama, aquele tecidinho bem fininho de cozinha. Vocês podem fazer uma buchinha ali, amarrar com elástico e também dá super certo, tá? Então assim, ó. Eu vou polvilhar agora bem a minha bancada, tá? Ó, para que a minha massa não grude, ó. Aqui, ó. Polvilhei minha bancada, vou colocar a minha massa aqui no centro. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vou pegar o meu rolo, tá? Uma coisa bem importante, o quanto que eu preciso de círculo para forrar o meu bolo. Vocês vão pegar a fita métrica, para vocês terem uma noção do quanto que vocês precisam. Aqui, ó. Vocês vão medir o bolo de vocês. Ó, aqui, ó. Esse bolo é de 20 de diâmetro, lembra? Então, aqui para mim, deu 44 o que eu tenho que fazer o círculo. Então, vamos botar aí uns 50 de círculo, já dá e sobra bem tranquilinho, tá? Então, eu tenho 44 comprimento, então eu vou botar ali uns 50 mais ou menos de círculo, que vai dar e sobrar. Então, ó, a gente pega o nosso rolo, primeiramente, vê se ele tá bem limpo, tá? Porque às vezes pega lá da caixa, da gaveta e acaba estando sujo, então é sempre bom verificar se o rolo tá bem limpinho, tá bom? Antes de vocês botarem na massa. E ó, e vamos esticar. Quando vocês começam a esticar, vocês já vão movimentando a massa, ó, de dentro para fora, tá, ó, vão movimentando a massa, de dentro para fora, e assim vocês vão fazendo o círculo, tá, ó.
ó, de dentro para fora, ó, vão fazendo o círculo, ó, ó, de dentro para fora, vão sempre movimentando a massa. Ah, e aqui ficou mais grosso que aqui, ó, que aqui já tá mais grosso que aqui. Não tem problema, vamos trabalhar esse lado aqui que tá mais grosso então, ó. Sempre de dentro para fora, ó, de dentro para fora, ó. E aí vocês vão endireitando o círculo de vocês. Aonde vocês estão vendo que tá meio tortinho, vai endireitando. Aqui tá bem mais grosso. Então vamos puxar esse aqui para fora. Se ele tá mais grosso aqui, vamos puxar para fora. Ó. Esse rolo aqui ajuda bastante, porque como ele já é pesado, então ele estica rápido. Ó. Aqui tá mais grosso, ó. Ó. Dessa forma, ó, ela fica soltinha na bancada. Aqui tá uma espessura, ainda tá grossa ainda, podemos esticar um pouquinho mais. Ó. Eu acho que aqui eu já tenho o meu diâmetro, tá? Eu já tenho o diâmetro que eu preciso para o meu bolo. Pela minha experiência que eu tenho, eu já tenho o meu diâmetro. Geralmente o centro da massa fica mais grosso. Então daí vocês vêm aqui do meio, ó, e puxam para fora, ó. Porque geralmente o centro fica mais grosso. Vamos ver se eu estou enganada aqui com o meu diâmetro. Ó, 51, 51. E eu precisava de 50 para dar uma folga, né? Então, ó, aqui tá a espessura da minha massa. Tá, ó, uma espessura bem boa. Tá, ó, se vocês tiverem uma bancada bem boa, que não tenha nenhuma imperfeição, vocês podem jogar esse lado da massa no bolo, tá? Mas se a bancada de vocês não é muito legal, vocês então usem a parte de cima, tá bom? Então a minha massa já está aqui esticadinha, agora eu vou passar a colinha no meu isopor, tá, ó? E como é que eu passo a colinha no meu isopor? Ó. Aqui, ó. Tem gente que usa passar com um pincel, tá? Mas aqui eu uso passar na mão mesmo. Eu vou passar uma colinha só na beirada, porque lembra que a gente vai cortar o centro aqui, ó. Então eu não preciso passar cola em tudo, é só na beiradinha onde vai a minha massa, tá, ó. A cola vai só na beiradinha, ó. Porque se vocês passarem cola no meio, depois vocês vão ter dificuldade de tirar o centro. E aí eu vou com a mão mesmo, ó. Porque assim com a mão, o que acontece? Eu posso estar utilizando a cola quente à vontade no meu bolo, porque eu sei que tem todos os pedacinhos do meu bolo estão bem colados no isopor. Porque quando eu uso a cola quente e algum pedacinho do bolo não tiver cola, a massa estiver solta, quando vocês puxarem a cola quente, a massa vai vir junto. E se ele está bem coladinho assim, ó, no isopor, isso é muito difícil que a massa vai vir junto quando vocês puxarem, tá? Então, dessa forma aqui, eu posso estar utilizando à vontade a cola quente no meu bolo, colando algum objeto que eu queira colar no bolo, né? E aí vir certinho, ó, ficar certinha a massa. Aqui eu botei só no centro, ó, tá, ó. E agora a gente vai cobrir esse bolo. Minha massa tá aqui já esticadinha. Então eu vou pegar o meu cano de PVC, que eu adoro trabalhar com cano de PVC. Se a massa de vocês estiver muito molenga, é legal passar até um pouquinho de amido assim, sabe? No cano de PVC para não grudar, tá? Bem sequinho, bem limpinho. Eu vou dar só uma leve enroladinha nele aqui, ó. Tá, ó. E aí eu vou vir com a minha massa. Se a massa de vocês aqui desse lado estiver bem lisinha, vocês podem estar utilizando esse lado da massa. Se não, vocês utilizem esse lado, tá? Eu vou utilizar esse lado aqui mesmo. E aí eu vou cobrir, ó. Aqui, ó. E aí chegou a hora que todo mundo, né, se perde. Mas olha só, gente. É mais fácil a gente forrar um bolo grande que forrar um bolo pequeno. Por quê? O bolo pequeno, ele dá muito mais babado que o bolo grande. O bolo grande quase não dá babado nenhum. Então, é até legal vocês, de repente, começarem com o bolo grande. É muito mais fácil, na minha opinião. Então, ó, a gente vai pegar, ó, vai encostar, tá, ó. Abrir, encostar. Gente, se encostar, não pode puxar a massa para baixo, tá? Se a gente puxar a massa para baixo, vai acabar rasgando aqui na quina. E não é isso que a gente quer. A gente quer só, ó, encostar, ó. Vamos abrindo, ó. Vamos encostando, abrindo, ó.
abraçando aqui a massinha, ó, abraçando, ó. Ó, abraçando a massinha, ó. Ó, abraçando a massinha aqui, ó. Aqui. Aqui. Ó. Aqui. Eu ainda fiquei com bastante sobra de massa, tá vendo? Eu dei uma esticadinha ali no final e nem precisava. Aí nessa hora assim, ó, vocês começam a abraçar, pegar bem aqui embaixo aqui com a mão aqui, ó. Ó. E aí vocês vão soltando, ó. E aí vocês vão grudando essa massa no bolo, ó. Ó, vão girando, ó. Eu vou tirar o excesso aqui, ó. Esse excesso que a gente tira, pessoal, sempre tem que deixar assim mais ou menos um dedinho, tá? Deixa mais ou menos um dedinho, que é esse tanto aqui que vocês vão jogar para baixo do bolo e não estragar o bolo, tá? Ó. Ó. Então aqui, ó. Mais ou menos um dedinho eu vou deixar de massa. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Ó, então esse bolo aqui, ó, um 20 de diâmetro, ele pode ser forrado tranquilamente com 1 quilo de massa. Mas porém a gente sempre bota um pouquinho a mais para não ficar muito na estica, né? Mas ele tranquilamente poderia ser forrado com 1 quilo de massa. Mas eu não gosto de trabalhar muito no limite, sabe? Então, ó, ficou assim, ó. Ó. Então, ó, pra gente tirar o excesso da massa aqui de cima, tá? A gente vai sobrepor o isopor que a gente quer em cima aqui, ó. Vamos supor que eu quero o isopor de 15, né? Que é o de 15 que eu tenho aqui, né? Então, eu vou colocar aqui no centro, vou centralizar bem. Aí eu vou vir uma estequinha, uma pontinha de agulha. Geralmente eu uso até pontinha de agulha, tá? E aí eu vou dar uma leve, uma coisinha de nada, gente, aqui, ó. Só para marcar mais ou menos aonde eu vou cortar, onde eu vou tirar esse excesso dessa massa. Aí eu vou vir com o meu cortador de pizza um pouquinho para dentro da marcação que eu fiz. Pouquinho para dentro, tá, gente? Vou cortar para me tirar o excesso. Tirei o excesso da massa, ó. Como não tinha massa aqui, não tinha cola, aliás, como não tinha cola aqui, eu consegui tirar o tampinho bem certinho, tá? Então aqui, pessoal, eu já cortei aqui, então, o meu círculo, né? Agora eu vou vir com o meu rolinho, tá? E vou puxar pra dentro, tá? Ó, ó, pra dentro, ó, pra dentro, ó. Então, tá bem, agora tá bem coladinho aqui, ó. Tá, ó. Dou uma alisada com a palma aqui, não é com a palma da mão, é com essa parte aqui da mão, tá? Dou uma alisada, ó. Ó, dei uma alisadinha aqui, ó. Certo? Vou virar o meu bolo. Quando eu viro o meu bolo, eu pego sempre uma placa de EVA. Aqui eu vou pegar a minha plaquinha, mas pode ser uma folhinha de EVA, tá? Porque se vocês botarem diretamente aqui na bancada, ou vocês vão polvilhar a bancada com amido, mas aí acho que vai sujar muito o bolo. Então eu prefiro botar num pedacinho de EVA. Sempre quando eu viro o bolo, eu tenho meu pedacinho de EVA que eu coloco na bancada para virar o bolo, tá? Ó, aqui, ó. E aí agora a gente vai passar a colinha. Ó, a gente vai aqui, ó. Passar a colinha aqui, ó. Bem no cantinho aqui para que essa massinha grude. Aí a gente vai pegar o pincelzinho para a gente dar uma esticadinha aqui, ó. Ó. Passamos o pincelzinho aqui, ó. Tá, ó. E agora a gente vai jogar para dentro, ó. Ó. Aqui, ó. Aí a gente vai pegar o nosso rolinho novamente e vamos esticar isso daqui, ó. Aqui, ó, já saiu, passou um pouquinho de excesso de massa. Eu já vou tirar esse excesso de massa aqui, ó. Ó, vamos trazer ele para dentro, ó. Isso aqui é importante, gente, que fique bem fininho, tá? Não chegue ao ponto de rasgar, lógico, aqui na quina, né? Mas que fique fininho, porque daí quando vocês juntarem um bolo com o outro, não vai dar muito espaçamento de um bolo para o outro, não fica grosseiro, entendeu? Então, ó, aqui, ó. Ó. Cozinha assim, ó, fininho assim, ó. Ó, pronto, ó. Ficou bem fininho, ó. Esticar um pouquinho aqui. Ficou bem fininho.
E tá aqui o nosso bolo forrado. Se vocês quiserem, se vocês acharem a necessidade que não ficou legal, não ficou benizinho, vocês podem botar o bolo de vocês em cima de uma bancadinha, aqui, ó. Aí vocês peguem essas espátulazinhas, que são desempenadeira, que se chama, né? Desempenadeira, né? Vocês coloquem a mão nessa parte do bolo aqui, ó, para vocês firmarem, e aí vocês podem alisar o bolo com a desempenadeira, ó. E aí vocês vão deixar o bolo mais lisinho ainda, tá? Aí vocês vão fazendo movimentos circulares, pode ser dessa forma também, ó. Como pode ser dessa forma, como vocês se acharem melhor aí, que vocês acharem que alisou melhor o bolo de vocês, tá, ó. Mas eu tô fazendo aqui movimentos circulares, ó. Ó. E aí eu vou girando o bolo, ó. Ó. Quando o bolo é muito grande, vocês podem pegar o bolo, vocês podem botar o bolo aqui na bancada de vocês, colocarem a mão aqui e alisarem aqui na ponta da mesa, ó. Também, ó. Aí vocês vão virando e vão alisando, ó. Ó. É legal também que esteja um pouquinho de amido aqui, ó. O meu ainda não tá grudando, ó. Mas vocês podem, se qualquer coisa, colocar um pouquinho ali, né? Ó. Tá, ó. Então, dessa forma, vocês conseguem alisar o bolo de vocês e deixar bem lisinho. Aqui, ó. Tá? Outra coisa bem importante. Se vocês quiserem deixar esse bolo ainda mais liso, tá? Aí essa dica eu dou para vocês lá no curso da base é bolo lisinho. Agora a gente vai fazer as fitas do bolo, as fitas que vão compor esse bolo. E eu optei por fazer essas fitas assim, ó, mais fininhas, tá? Eu quero que fique quase imperceptível, então por isso que eu vou fazer da mesma cor do bolo e as fitinhas mais fininhas, tá? Para isso eu usei esse cortadorzinho, tá? Eu usei esse cortador aqui, ó, de 1 centímetro, tá? Eu adoro esse cortador aqui porque já corta quase todas as fitas de uma vez só. Então eu uso bastante esse cortador aqui. As minhas fitas já estão prontas, eu tenho até 4 fitas, tem outra ali no bolo. Essas fitas aqui, gente, elas estão secando, já tem 3 dias aqui, tá? A gente está no inverno aqui, numa região assim úmida, chuvosa, mas assim, ó, tá bem flexível a minha fita, tá bem tranquilo de eu trabalhar, porém já bem sequinha, né? Se eu quisesse, eu poderia deixar, num tempo como tá agora, úmido, fechado, eu poderia deixar secar ainda mais uns 2 dias bem tranquilo, que eu ainda conseguiria colar bem tranquilo no bolo. Porque quanto mais eu secar essa minha fita aqui, o que acontece? Mais ela vai encolher e mais vai aparecer frestas no meu bolo. Porque se a gente não deixar secar bem, gente, ela começa a encolher no próprio bolo e é onde começa a aparecer frestas embaixo. Então, se a gente deixa ela secar bem, isso é muito pouco vai acontecer, né? De aparecer aquelas frestas no nosso bolo. E eu sempre falo que a gente tem sempre que ter um cuidado, porque o fotógrafo ele pega imagens do nosso bolo muito próximas. Então, acaba aqui aparecendo as imagens lá da foto lá com aquela fresta horrível lá no nosso bolo. E não é isso que a gente quer. Por isso que eu deixo secar bem, tá, gente? Então, eu poderia deixar secar até uns 5 dias essa fita aqui, para ela encolher tudo que ela tem que encolher. Lembrando que sempre quando a gente for fazer fita, gente, a gente tem que fazer aí com uns 10 centímetros a mais para ser mais ou menos o que ela vai encolher e a gente não perder a fita. Então, geralmente, se eu preciso cortar aí uma fita de 70 de diâmetro, eu boto um 80 de diâmetro, de comprimento, aliás. Se eu preciso cortar uma fita de 70 de comprimento, eu boto um 80 de comprimento para que encolha e ainda sirva no meu bolo, tá? Porque já aconteceu de eu cortar muito quase no limite e encolher e eu não consegui utilizar naquele bolo. Lógico, eu guardei a minha fita, utilizei depois. Mas o certo é vocês fazerem pelo menos aí uns 10 centímetros a mais. E eu vou ensinar vocês agora a trabalhar e a cortar essa fita, tá bom? Vamos lá então? Vou deixar a minha fita aqui de ladinho. Ó, eu vou pegar um tanto de massa aqui, que eu acho que é o suficiente para mim estar fazendo essa fita. Eu vou dar uma sovadinha nessa massa. Lembra que eu já ensinei para vocês a sovar a massa? Que a gente só dá aquela amassadinha assim, ó, tá? Mas, lembrando também que aquela forma que eu ensinei vocês de forrar o bolo, na outra aula, lá no curso da base ao bolo lisinho, eu ensino uma outra técnica para vocês deixarem o bolo de vocês mais liso ainda, tá? Ele vai ficar assim, um veludo de lisinho.
Então, essa ali é a primeira fase da forração. Depois a gente passa para uma outra fase que vai deixar o nosso bolo ainda mais lisinho, tá? Mas essa parte aqui da sovação, gente, é muito importante, porque diminui muito as bolhas de ar, tá? Diminui bastante as bolhas de ar. Então, é bem importante que vocês sovem dessa maneira, tá? Ó. Então, minha massa já tá sovadinha, tá molinha. E agora, o que eu vou fazer para facilitar para mim fazer a minha fita? Eu vou fazer o que eu chamo de minhoco, tá? Então, eu vou fazer um minhoco, ó. Vou fazer um minhoco bem compridinho. Isso já vai me facilitar para mim esticar a minha massa. Para mim fazer as minhas tiras, tá? Então, ó. Quanto maior o nosso minhoco ficar, menos a gente vai ter que estar esticando com o rolo e mais prático, mais fácil, é tudo melhor. Então, faz um minhoco aí que vocês acham que quando vocês amassar vai ficar uma largura boa também, tá? Mas o comprimento pode ser compridinho, não tem problema. Como de repente vocês vão querer já cortar todas as fitas de uma vez só, é legal que fique assim um pouco mais grossinho, tá? Não tão fininho, porque daí vocês vão passar o rolinho e já vão cortar ali 3, 4 tiras de uma vez só. Ó, pra mim aqui já tá bom esse tanto aqui do minhoco. Aí agora sim eu vou vir com o meu amido. Vou espalhar o meu amido aqui na bancada onde eu vou correr com o meu rolo, ó, tá? Então assim, ó. Vou colocar ele aqui onde eu vou correr com o meu rolo. Ó. Coloquei aqui. Vou colocar o meu minhoco aqui. Nessa fase aqui, eu uso esse meu rolinho, que ele é mais leve. Na realidade, esse foi o meu primeiro rolo que eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu vi, ele já ficou pequeno, né? Mas eu utilizo ele hoje para me esticar as fitas, porque eu não preciso de muito peso em cima da fita, sabe? Porque se a gente coloca muito peso, a gente afunda ela de cara. Então, eu gosto de trabalhar com ele, que ele é um pouquinho mais levinho. E aí, eu vou fazendo esse movimento, ó. Ó. Grudou um pouquinho? Solta, mexe, ó. E a gente vai esticando nosso minhoco, sempre soltando a fita da bancada, ó. Aí vocês vão vendo onde é que tá mais grosso, onde é que tá mais fino, ó. Grudou, solta. Se vocês já alcançaram o tamanho que vocês querem da fita, eu queria uma fita, sei lá, de 40, já ficou um minhoco muito grande. Vocês vão cortando daí, tá? Para não dar muito trabalho para vocês estarem esticando essa fita toda. Ó, aqui eu já vou cortar um pedaço, porque eu tô fazendo aqui uma demonstração para vocês. As minhas fitas já estão cortadas. Tirei um pedaço da minha fita e continuo esticando. Desse lado aqui tá mais grosso que desse lado. Então, pesa um pouquinho mais o rolo para esse lado, ó. Aonde tá mais grosso, ó. Ó, tá? Solta. Lembrando sempre que a gente tem que estar soltando. Busca o amido lá onde ele tá, bota para debaixo. Ó. Vou cortar mais um pedacinho, tá? Eu não tô precisando de uma tira muito grande. Ó. Mexe aqui para não grudar. A minha tira tá mais grossinha aqui desse lado, então eu vou com um pouquinho mais de peso desse lado. Ó. Aqui. Ó. Minha tira ainda tá grossinha, vou cortar ela, vou fazer ela um pouquinho mais fininha. Aí vocês vão sentindo a tira na mão de vocês, tá? Ó. Ó. Aí vocês vão sentindo, ó. Passo a mão assim, ó, vão sentindo a tira na mão de vocês, ó. Se tá grossa, se tá fina, ó. Aonde tá mais grossa, eu tô sentindo que aqui nesse cantinho tá mais grosso, então eu vou alisar um pouquinho mais, ó. Pra mim ela já tá numa espessura boa. Quando ela tá numa espessura boa, eu passo o rolinho bem de leve em cima dela, só para ajeitar. Ó, ela já tá numa espessura bem boa. Vou tirar a ponta aqui. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo uma demonstração, as minhas fitas já estão toda cortadinha, ó. Agora eu passei a mão, eu senti que aqui tá um pouquinho mais grossinha, ó. Vou lá e passo só nesse cantinho que tá grosso. E assim a gente vai ajeitando a nossa fita, ó. Aqui tá pronta a nossa fita, tá, ó.
Já tá numa espessura bem boa. Então, eu vou pegar o meu cortador de 1 centímetro e vou, ó, com bastante forcinha, tá? Quando a gente começa a cortar com o cortador, geralmente a fita vem grudada aqui, tá, pessoal? Então, sempre quando vocês botarem ali a primeira girada, já fiquem de olho para segurar ela, tá? Porque geralmente ela vem grudadinha. Então, ó, eu vou e já vou olhar para ver se veio, ó, veio uma grudadinha. Então, vou soltar ela aqui, vou segurar aqui e com forcinha para cortar bem, agora eu posso liberar lá, ó. E com forcinha eu vou apertando aqui o meu cortadorzinho de fita, ó. Ó. Então, aqui a gente vai ter 2 fitas inteiras, bem certinha. Vou tirar a rebarba dessa. Vou tirar a rebarbinha dessa. Aqui a rebarbinha. Ó, e eu tenho 2 fitas inteiras, ó. Ó. Tenho 2 fitas inteiras. Então, aqui, aí eu pego com a minha mão e passo assim, ó, só para tirar a rebarbinha, bem de leve, ó. Bem de leve, só para tirar a rebarbinha, ó. Uma fita minha tá aqui. Vou cortar um pedacinho para ficar melhor para manusear aqui e mostrar para vocês. Ó. Uma fita minha tá aqui, eu boto secar dessa forma, bem retinha, tá? E a outra fita minha está aqui. Passo a mão bem de levinho, só para tirar a rebarbinha, se ficou alguma coisa. Aí eu boto a secar dessa forma assim, tá? Bem retinha. Deixo secar ali um tempo, depois eu vou lá e viro a minha fita. Sempre virando a fita, tá? Deixo secar 4, 5 horas, ou de uma noite para outra. Geralmente eu deixo secar de noite, de manhã eu vou lá, viro. Deixo secar de dia, à tarde vou lá, viro. E assim a gente vai virando a nossa fita para ela secar por igual. Tá? A gente vai virando para ela secar por igual e não fica, porque assim, quando a gente não vira o biscuit, ele meio que faz assim, como é que eu vou dizer? Ele puxa só para um lado, né? Então você tem que estar virando para ele estar sempre por igual, mesmo os 2 lados, né? Então a fita é a mesma coisa, a gente tem que estar virando, tá, gente? E aí nesse processo, e aí de uns processos aí de uns 5 dias aí pode deixar secar bem para ela encolher tudo que tem que encolher, lembrando que tem que ser sempre uns 10 centímetros a mais. Tá? E assim a nossa fitinha de 1 centímetro está pronta para a gente colar no bolo. E agora vamos lá montar o nosso bolo então? Então, pessoal, o nosso bolo já está aqui, ó, montadinho, tá? Todas as bases coladas, colei todas as fitas, lembrando que as fitas, gente, todas elas com a emendinha virada para trás na mesma linha, tá? Então, tem que fazer sempre na mesma linha. E sempre quando colar a fita, buscam puxar assim, ó, a fita assim, ó, para baixo, para que ela sente bem aqui no bolo, aqui, ó. Sempre empurrando a fitinha bem para baixo, para que não fique nada com fresta aqui, ó. Então, a nossa fita tá colada com as emendinhas tudo aqui juntinhas, tá? Tudo alinhadinha. E agora a gente vai decorar esse bolo com moldes. Eu quero fechar ele todo com molde branco. Tá? Todinho com molde branco. Ele tá uma cor, um cremezinho bem clarinho e eu vou jogar molde branco nele, tá? Esse bolo depois eu posso estar trabalhando ele com flores naturais, com flores douradas e com flores brancas. Eu posso estar trabalhando com ele, mas aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Então assim, ó, lembrando também que sempre quando vocês for colarem a base, vocês que não têm experiência, eu já tenho experiência, eu coloco e eu já sei mais ou menos centralizar o meu bolo. Mas se vocês quiserem ter certeza que vai dar certo, que ficou bom, vocês peguem a fitinha métrica e medem aqui, ó. Aqui deu 4,5, aqui deu 4,5, atrás deu 4,5 e na lateral também deu 4,5. Então vocês sabem que o bolo tá bem centralizadinho, tá? Então é legal vocês medirem essas beiradinhas aqui, ó. E eu sempre gosto de fazer essa base aqui maiorzinha aqui, ó. Vocês estão vendo que essa base de baixo é maiorzinha, né? Por que que eu sempre faço essa base maiorzinha? Porque eu gosto dessa base para apoiar as flores que vão aqui. Porque geralmente eles botam flores naturais aqui no topo e apoiam uma flor aqui. Então, sendo essa base aqui um pouquinho maior, eu consigo ter espaço para colocar um pedacinho de esponja floral e apoiar minhas flores aqui. Por isso que eu gosto dessa base. E eu também não gosto muito de bolo funil, mas isso vai de cada um, né? O bolo funil que eu falo que é mais retinho, sabe, gente? Então, eu gosto de ter essa base aqui para trabalhar com as flores naturais, aqui e aqui. Então, agora a gente vai montar os moldes. E aí, para me montar, para me fazer o meu molde, porque eu quero fechar ele todo com molde,
eu tenho aqui a minha caixa de moldes. Então aqui, gente, eu queria que ele se parecesse uma renda, que ele fosse todo rendado. Então eu fui para a minha caixa de molde e fui procurar alguma coisa. Então aqui eu tenho essa opção de molde que parece uma renda, tá? Ó, que ele parece assim todo rendado, né? Aí depois eu tenho esse daqui, ó, que eu poderia ter usado, mas não foi a minha escolha, mas eu poderia ter usado. Eu tô dando a opção para vocês que vocês podem buscar o que vocês têm aí, ó. Esse daqui também, ó. Ele parece todo uma renda, tá vendo, ó? Ele parece todo rendado, ó. Então eu poderia estar utilizando vários tipos de molde para um só bolo, tá? Porque eu quero que ele se pareça uma renda, e uma renda ela tem vários trabalhados, né? Mas eu optei em usar esse daqui, ó. Eu gostei muito desse molde aqui. E aí eu fiz ele por inteiro e fiz ele só na parte de flor, onde eu aproveitei só a parte da flor. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Eu utilizei assim, dessa forma, como ele tá por inteiro, e utilizei também só um pedaço da flor. E eu vou jogar ele bem aleatório no bolo todo. Eu quero fechar o bolo todo como se fosse uma renda, né? E aí eu tenho vários moldes aqui que eu poderia ter usado. Esse também eu poderia ter utilizado, ó. Que ele também dá esse detalhe assim de renda. Então eu quero mostrar para vocês que vocês podem buscar o que vocês têm na casa de vocês, o que se semelha mais ou menos uma renda, e montar esse bolo. Com vários tipos, 4, 5, 6 moldes, quantos moldes vocês quiserem estar jogando nesse bolo e montando, vamos dizer, todos esses arabescos juntos, né? E agora então a gente vai colar todos os nossos arabescos no nosso bolo, para a gente poder finalizar com as flores e montar, né? E vamos ver como é que ele vai ficar lindo, tá bom? Então, pessoal, ó, aqui eu tenho vários, ó, eu fiz vários, ó, fiz bastante pra gente cobrir o nosso bolo todo, tá? Aí eu fiz inteiro, eu fiz pela metade, eu fiz um pouquinho maiorzinho, ó, tá vendo que é um pouquinho maiorzinho? Então eu fiz 3 detalhes diferentes aqui, que a gente vai colar bem aleatório nesse bolo todo, tá? Porque a gente vai fazer ele todo rendado. Então, o que que a gente vai fazer? Uma coisa bem... Eu vou começar a passar colinha aqui, colinha branca mesmo, tá, gente? O meu molde tá secando também uns 3 dias também, o mesmo tanto que a fita, porém ele tá, ó, bem flexível ainda, ó. Ele tá bem flexível ainda, o meu molde, ó, secando aí uns 3 dias, bem flexível. Então eu consigo colar ele bem tranquilo ainda no bolo, porque ele não tá aquele trincando ainda, sabe? Ele tá úmido, né? Mas eu consigo tá passando a colinha aqui, a cola branca mesmo, ó, com pincel, bem encharcadinho, e colocando no meu bolo, ó. Então a gente vai começar de baixo para cima, bem aleatoriamente mesmo, onde caiba aqui no meu bolo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. E aí sempre esse processo de segurar um pouquinho, né? Aqui a gente não precisa até segurar muito, porque o molde ainda, como eu falei para vocês, ainda tá úmido, ó. Então eu vou fazendo encaixes assim, ó. Aí eu vou colocar outra aqui, ó. Quero fechar esse bolo todo com renda, com esses arabescos, né? Que vai parecer uma renda. Esse é o meu, ó. Aqui eu posso botar ele dessa forma. Não tem não tem, vamos dizer, uma posição, né? De cabeça para cima, de cabeça para baixo, como eu quiser. Tá, ó. Aqui eu posso ir de encontro com esse, se eu quiser, ó, posso fazer isso, ó. Vamos ver o que eu vou encaixar aqui. Gente, eu tô fazendo aqui para vocês aqui, ó. Aqui vai ficar um do lado do outro, eu já não gostei, ó. Vai ficar muito parecido. Então, vamos botar assim e vamos encaixar outro aqui menorzinho. Tentar encaixar outro menorzinho. Aí vocês vão vendo aí o de vocês, o que vocês têm de molde e o que vocês conseguem encaixar aí no bolo de vocês. Acho que eu vou botar esse maiorzinho aqui, ó, mesmo se sair, ó, fechou, ó. Então, é nessa posição aqui que eu vou colar. Ó, eu vou colar esse pedacinho aqui para vocês verem. Ó. É de vocês encaixarem mesmo o molde de vocês e ver o que fica melhor, tá, ó. Antes de colarem, ver a posição certa que vocês querem, que vocês estão imaginando que vai dar certo. Ó, aqui eu vou colocar esse aqui, que vai dar certo. Agora, nesse momento, a gente precisa de bastante cola. Ó. Aqui, ó.
Segura, segura, segura. E assim a gente vai fechando todo o nosso bolo. Ó. Esse bolo vai ficar lindo para bodas de ouro também, tá, gente? Eu acredito que ele vai ficar muito lindo. Se colocar rosa dourada no topo, ele vai ficar muito charmoso para bodas de ouro. Ó. Agora aqui vamos fazer um outro detalhe diferente também, para não ficar tudo igual. Vamos colar assim, ó. Sempre procurando não cuidar para não deixar os moldes tudo na mesma posição, meio que retão, meio que quase que certo, né? Ó. Ah, mas aqui vai ficar dois iguais, tá vendo, gente? Não, vamos mudar a posição dele. Vamos trocar essa posição, vamos botar assim, ó. E ali a gente bota outro no meio. Agora eu vou pegar esse maiorzinho e vou colocar aqui. Ele já tá com cola porque eu tinha encostado, vou passar só um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Tá ficando assim, ó. Ele vai ficar todo rendado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai ficar todo rendado, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já volta com ele todo prontinho. Então, gente, finalizamos o nosso bolo. Tô gostando já muito do resultado. Como eu falei para vocês, ele pode ser noiva, ele pode ser uma boda de ouro, né? Ele pode ser um aniversário de 50 anos, aniversário de 60 anos, enfim. Uma infinidade, né? Que ele pode ser transformado, né? Então, a gente colou toda a nossa renda no nosso bolo. Tá bem coladinha, tá? Ó. Eu vou passar para vocês agora os diâmetros desse bolo. Então, a gente tem aqui, ó, um único bolo com 15 de altura. Um único bolo com 15 de altura, tá? Os demais, eles têm 12 de altura. Então, eu tenho aqui um bolo com 15 de diâmetro com 12, com 20 de diâmetro com 15, com 25 de diâmetro com 12 e com 35 de diâmetro com 12, tá? Então, essas são as medidas do nosso bolo, tá bom? E aí, o que a gente pode estar utilizando? A gente pode estar utilizando tantas flores naturais, que vai ficar lindo nele. Eu vou montar e vocês vão ver. A gente pode estar utilizando o nosso topo de bolo removível, que eu já ensinei para vocês lá no curso da base ao bolizinho, tá lá salvo para vocês. Eu também já ensinei em live para vocês também esse topo de bolo removível. Então, a gente pode estar colocando sim um topo de bolo branco aqui nesse bolo, tá? Porque ele já vai ficar lindo. Tá bom? Mas também a gente pode estar utilizando também o topo de rosas dourado, que vai ficar lindo se for uns 50 anos, uma bodas de ouro, vai ficar maravilhoso também, tá? E a gente pode estar utilizando também as flores permanentes e as flores naturais, né? Como eu já falei para vocês. Porque a gente não engessa o nosso bolo, a gente consegue estar trocando, modificando o topo do nosso bolo de várias formas. E agora eu vou montar para vocês. Esse bolo é assim, gente, ele é mais clean mesmo, ele é só rendado, ele é mais clean, mas eu vou montar ele para vocês agora também com flores naturais e vou passar as imagens dele para vocês com as flores naturais, tá bom? E essa então ficou a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero poder ter ajudado vocês assim de muitas formas aí a estar montando o bolo para vocês, né? E aguardo vocês na próxima turma, na 4ª turma do curso da base ao bolizinho. Espero vocês lá, hein? Tá bom?